mas a tendência que talvez deva ser talvez o segundo volante aí de fato. Você sente no Felipe essa tendência aí de mexer nessa zaga, de repente escolher um ou outro aí, do Léo Ortiz ou Léo Pereira, ou, enfim, talvez só uma torcida, uma defesa técnica sua aí em relação à zaga do Flamengo? Não sinto tendência dele de trocar. Acho que ele vai manter, ele tem sido conservador nesse sentido, né? De conservar o formato que ele começou. Acho que ele deve escalar o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Eu discordo, iria do Danilo no lugar do Léo Ortiz, que não vive um bom momento. Na frente, como deu muito errado no último jogo contra o Lanús, né? O jogo foi muito ruim. Ele vai ter que mexer, inclusive, porque ele não vai escalar de novo Carrascal e Arrascaeta jogando ali, revezando de falso 9. E aí vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem a opção de botar o Pedro, não me parece o mais provável, porque ele deixou o Pedro jogando quase o jogo inteiro. Ele jogou o jogo inteiro ou ele chegou a sair no finalzinho? Ele saiu. Deixa eu ver Mas aqui. bem no final, né? Já a Deixa eu só minutagem confirmar ali, já aqui. bem no final, né? Deixa eu confirmar. Flamengo, Madureira, minutagem aqui direitinho do nosso amigo Pedro. Eita, fiz coisa errada aqui. Mas tem um problema também que não tem Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tá machucado, então ele uma poderia opção a botar menos aí o Plata nessa. para jogar de centroavante, né? E que já jogou nessa posição, não foi brilhante. Acho que vai escalar o Arrascaeta. Tenho dúvida entre Cebolinha e Lino. E ali na direita, aí vai depender, né? Porque ele sempre fala que prefere o Paquetá como meio e escala o Paquetá como volante, né? O Pedro jogou o jogo todo, só para confirmar aqui, não saiu não. Então jogou o jogo inteiro. Então pode ser que. Agora, estou especulando aqui, né? Claro. Então pode ser que ele opte por essa. Se ele quiser dar mais intensidade ali na frente, de pressão, de marcação, ele eventualmente escalaria Plata com o Arrascaeta por trás dele. E depois Cebolinha ou Lino e provavelmente o Carrascal, né? Sendo o outro voltando para sua posição e talvez o Paquetá jogando de segundo volante. Eu acho que é um pouco contraditório porque ele fica falando toda hora que o Paquetá, a melhor posição dele é meio e tal, e continua escalando ele de segundo volante, né? Eu acho que o Paquetá não é um mau jogador como segundo volante. Ele cobre, às vezes, poucos espaços, digamos assim. Na cobertura, quando o time está sendo muito pressionado, e não é que ele não enfrente, ele enfrenta, mas não é exatamente a especialidade dele. Mas ele acrescenta muito aquele passe por trás, o passe ganha muita qualidade, mas perde justamente essa presença mais na frente. Eu escalaria o Pulgar e o Everton, começando, para dar, mesmo sendo o Everton sendo um jogo que vai ter defesa, muita defesa, e escalaria o Paquetá com o Lino ou o Cebolinha, e aí a Arrascaeta, e aí pode ser de repente o Plata se você não tiver, ou o Pedro, sem entender que o Pedro consegue aguentar, mas eu acho que o Pedro vai acabar entrando um pouco depois. O Carrascal, pela atuação que ele fez, acho que ele estava merecendo Nossa. uma barração. Foi uma atuação muito dispersa, assim, um monte de bola. Ele teve espaço e errando tudo. Você via, inclusive, que ele ficava botando a mão na cabeça e tal. Acho que é um jogador que está meio desconcentrado. A defesa que o Felipe fez em relação a Carrascal e Cebolinha ontem foi que a recuperação física deles não estava completa. Então, até por isso eles saíram no intervalo logo de cara. Né? Então, o Galo não tinha condição de jogo, segundo ele, porque não tinha feito a recuperação completa. Muito pelo cenário da escalação ontem, com mais de meio time reserva, foi por conta dessa situação. Jogo quinta, né? E aí ele alegou que muitos jogadores não completaram assim, essa questão da recuperação pós-partida e estavam, obviamente, sendo preservados para quinta-feira. Deixa eu dar atenção para quem deu atenção a mais para a gente aqui, pintou um superchat do Milton Batel. Obrigado, Milton. 5 pratas aí na conta do UOL. Os zagueiros em ótima fase de 2025, com gols e participações. Abafou a falta de efetividade do ataque, na visão de vocês, né? Ou seja, esse nível defensivo do Flamengo talvez tenha blindado aí o time em relação ao desempenho ofensivo. Ou 2026 está mostrando isso além da capacidade física? Como é que vocês enxergam essa questão aí? A defesa salvou mais do que o ataque entregou no ano passado? Como é que vocês concordam ou discordam? Muito pelo contrário aí do nosso amigo Milton Batel? Concordo com Obrigado, o Milton, mais uma Milton. vez. Acho que a defesa foi o ponto forte ano passado. E se a gente lembrar, o Pedro não jogou boa parte da temporada, o time tinha problemas de conclusões. Às vezes criava até bastante, mas desperdiçava muito. E a defesa era o ponto forte, tomava muito pouco gol, então se fizesse um, era quase garantido que saía com uma vitória. E eles ainda estavam fazendo gol também, né? Também. Em bola parada, coisa que não tem se visto
Teve um gol de bola parada do Pulgar, né, no jogo contra o Botafogo, que foi uma bola, primeiro pau, o Vitão desvia, né, e o Pulgar chega no segundo pau. E acho que o jogo, a final da Libertadores, é o resumo disso aí, um pouco dessa linha de raciocínio do Milton, né? Tanto naquela bola do Danilo salvando o chute do Vitor Roque ali já com o jogo finalmente, quanto no fato de decidido a partir de uma jogada de bola parada ofensiva, e aí deu no que deu. Mesma lógica, você vê, a final da Libertadores, você lembra? O Léo Ortiz estava voltando aos poucos, estava contundido na época, aí eles conversaram antes, o Léo Ortiz falou assim, ó, se for o melhor para o time, pô, o Danilo estava melhor, entrou e jogou. Acho que deveria ser seguida a mesma lógica, ele não está contundido agora, mas quem está melhor joga. Perfeitamente. Teve um certo uruguaio aí, para a gente falar de personagens, que um tal de Arrascaeta, que completou 100 jogos, a gente já falou um pouco sobre ele, mas já está na fase de usar Pedro e Arrascaeta novamente juntos. O Felipe fez essa observação depois do jogo contra o Lanús, né, que não estava muito confiante por conta da questão física, mas enfim, um jogo depois já está suficiente, né, diante do que aconteceu contra o Madureira. Pedro ficou o jogo inteiro, o Arrascaeta entrou, mudou o jogo e tal. Vocês já teriam esse nível de confiança de é isso mesmo, os dois são melhores e vamos embora. Se quisermos ter mais inventividade e efetividade no setor ofensivo, como é que vocês enxergam essa dobradinha aí? O Braz, começa. Cara, eu acho o seguinte, o primeiro Arrascaeta, ele não estava fazendo por onde para ser titular nessa temporada. Ele estava tendo atuações bem abaixo e nitidamente ele estava fisicamente abaixo. Mas ontem ele deu bons sinais. Se ele mantiver, né, essa boa atuação que ele teve ontem, aí ele estava fazendo por merecer. Antes eu achava que ele foi escalado em alguns jogos como titular, que ele foi muito mal. Se não me engano, no jogo contra o São Paulo, ele estava titular. Ele entrou no segundo tempo e o time piorou. E o time piorou. Pois é, ele não estava bem. Mas ontem ele fez uma boa partida. Eu acho que passa muito pela questão física mesmo. Acho que o Felipe Luiz está certo nessa questão da questão física de dois jogadores que conta muito. Se eles estiverem abaixo fisicamente, o rendimento cai bastante. Meu Rodrigo, o que você faria aí? Já é para usar essa dupla? Eu acho que Arrascaeta ainda já não dá para escalar os dois juntos, não. Assim, pode até ser um momento do jogo, mas logo como titular, não está aparecendo. Inclusive, uma outra observação, a Arrascaeta foi bem ontem, inclusive achei que correu mais, né? Ele apareceu pressionando. O primeiro gol é uma bola que ele tenta insistir ali, muito da insistência dele, acaba a bola sobrando para o De La Cruz para fazer o gol de fora da área. O Pedro, eu acho que está num mau momento técnico, inclusive. Ele perdeu uns 2 gols ontem, que não é o comum, né? Um ali na cara do gol, que ele tá meio numa posição meio ruim para concluir. Tem vezes que ele tá errando domínio, isso aconteceu contra o Lanús. Uma bola do Alexandro que entra pela ponta, cruza para ele não consegue dominar a bola. Ele não tá num bom momento técnico, não. Não é só uma questão física, não. Na verdade, pode ser que uma coisa tenha a ver com a outra, né? Que por Sim. conta dele não estar inteiro, ele não está conseguindo executar tecnicamente os movimentos que ele está habituado. Por isso, apesar da falta do centroavante, eu acho que começaria talvez com o Arrascaeta, com o Plata do lado dele, e aí botaria, dependendo do andamento do jogo, botaria o Pedro no segundo tempo. Lembrando que terça-feira que vem fecha a janela. O Flamengo tinha essa necessidade de um atacante, tentou o Caio Jorge, continua tendo, tentou o Caio Jorge, que na visão do Flamengo era esse atacante que eles estavam precisando, não conseguiu, e aí entrou numa situação, o Rodrigo também trouxe algumas matérias isso, do Flamengo fazendo questão de buscar um atacante que atendesse às características que o Felipe Luiz entende que sejam necessárias para o time. E aí entrou numa espiral ali de não achar um nome que atendesse essas características com as condições de mercado, valores, se está com contrato contra o clube, se não está. E nessa, o Flamengo, o tempo está se encurtando e o Flamengo não trouxe esse atacante. Podemos desistir, Rodrigo Márcio? Só de repente. Eu acho que se vier agora vai ser alguma coisa por empréstimo, e aí talvez não fosse o jogador desse padrão aí, Caio Jorge, seria uma coisa mais barata.
Não sei, ainda tem um período até o final, mas tudo que o Flamengo tentou até agora, sondagem, estava tudo muito caro, né? Preços assustam. Como é que é? Valores Valores assustam. Valores assustam. Que a assustam. galera, Não, e o. até porque tem um dinheiro limitado nessa janela que botou 42 milhões de euros no Paquetá, né? Perdeu E o tudo. Só pobre, valores assustam. Fala. não, não, eu gosto de trazer sempre uma analogia que o Boto falou uma vez, mas que quem disse a ele foi o BAP, que é: eu tô precisando de um sapato, vou no shopping, aí eu chego no shopping, É. eu gostei do blazer, gostei da calça, gostei da blusa. No final das contas, o sapato que eu precisava É o, mesmo, eu não comprei. é o tipo de analogia que o BAP faz mesmo. Agora, não, então justamente aí eu ia complementar isso, porque o que que é? Às vezes as pessoas, só para perceber, por que que o Felipe quer tanto esse centroavante móvel e tal, não sei o quê. Não sei se já deu para perceber, mas tem vezes que o Flamengo vai falar assim, perde muito gol, mas tem momentos que ele pressiona e sufoca o adversário, que o adversário não consegue sair lá de trás. Como que ele faz isso? Porque tem um cara que joga de centroavante que fica correndo que nem maluco atrás do goleiro, do zagueiro, que esse cara é ou o Bruno Henrique ou o Plata. Sem essa correria desse cara, é impossível criar essa sensação Marcação. de sufoco que o Flamengo fez em vários jogos. E só que aí a contradição é: cria essa sensação de sufoco, recupera a bola rápido, fica o tempo inteiro na câmara do adversário, só que perde muito gol, porque o Plata e o Bruno Henrique perdem muito gol. Então a contradição que tem aí nessa questão. Por isso que se procurava um jogador que fizesse isso e ao mesmo tempo tivesse um número maior de gols. Eu não lembro os números de gols de Bruno Henrique e Plata na temporada passada, mas não foi alto. Eu acho que nenhum dos dois passou de 10 gols, né? Só para mencionar Bruno Henrique aqui, atualização do boletim médico, né? Desconforto na região do pubis, jogador não pôde ser relacionado para a partida de domingo, está em tratamento intensivo com o departamento médico do clube. Jorginho segue planejamento de recuperação, tem um fiozinho de esperança aí que ele possa, de repente, voltar contra o Lanús, sim. E o menino Alaciane iniciou o trabalho de recondicionamento com a preparação física, pode ser que volte também a tempo de quinta-feira para virar uma opção no banco, sem contar a Saúl, que aí é um tratamento mais complexo lá depois da cirurgia que ele fez na região do calcanhar. Deixa eu ver aqui, você que está assistindo a gente, ainda dá tempo, dá uma chuva de likes aí, vamos aumentar essa audiência aí, gente, pelo amor de Deus, aí, vamos lá, dá uma moral para nós, se inscreva no nosso canal, compartilhe o link para que mais pessoas venham para cá. Deixa eu dar uma lida nos comentários mais aqui, onde é que eu parei? Aqui, acho que esse aqui vale a pena, Flamengo Racional. Danilo Ortiz, liderança, bem fisicamente, não perde o bom passe. Porque o Ortiz também, o melhor que ele tem do passe também não tá lá essas coisas no começo da temporada, né? De repente, eles não tem Ele conseguiu aquela bola contra o Cebolinha, né? Pro Cebolinha. Pro Cebolinha, pro Vitória. Vitória, né? Uma batida Foi. de falta. O passe do Léo Ortiz é mais inventivo. Ele acha uns espaços que não são os comuns. O passe do Danilo é bom, mas é um passe forte que quebra a linha, mas é tipo reto. Em geral, é uma jogada que você já está prevendo, ou pro lateral ou no meio ali pro meia, né? Muito que vai acionar o ponto ali do lado direito, enfim, para dar essa sustentação. Até porque, desenho do Flamengo de novo ontem, né? Danilo vira 3 zagueiros na prática. Danilo pela direita, então fica bem naquele setor ali, domínio orientado para ele trabalhar por ali. O Vitão centralizado, Ayrton Lucas pela esquerda. Emerson Royal, um ala barra ponta ali, dando aquela profundidade. E aí, dependendo do ponto ali, o cara vem para flutuar, como diria Tite, para o meio do campo. Enfim, aí é uma função mais de meia, que estava fazendo quarto, segundo atacante, aquela questão híbrida ali toda nesse setor, quando o Flamengo tem a bola. Inclusive, o Breno Santos está dizendo que tem que cobrar mais o Carrascal. Ele está segurando muito a bola e errando passes. Que não deu tanta fluidez assim para esse time ultimamente. Mais provocações a palmeirenses e vice-versa, tal, e tetra, aquilo outro. Eu acho que tem uma defesa aqui do Racional de novo em relação à volância, né? Everton Araújo e Pulgar. É um volante pegador o negócio aí, né? Eu iria nessa aí. Mas assim, é pegador, mas você põe o Araújo mais avançado, cara, ele vai justamente criar esse volume, porque ele retoma muita bola e vai dar a bola, e hoje em dia o passe dele melhorou. Acho que esse é um caminho para quinta-feira. Inclusive, sobre volância, o joelho do De La Cruz funcionou ontem, né? Olha, legal a foto dele do Tim Maia, hein? Tim Flamengo Maia aí, ó. Racional. Nacional. O joelho do De La Cruz funcionou ontem, né? Foi um bonito gol, né? Não tava, tirou essa da cartola e não tava, confesso que não estava cultivando tantas esperanças assim em relação ao
uma atuação mais destacada. Mas 2 jogos do De La Cruz, eu não sei se ele aguenta, né? Talvez entrando mais pro final, mas logo de início eu acho 2 improvável. seguidos, né? Tanto que ele fez o gol e foi substituído logo em seguida, depois também. Né? Chamou atenção. Aí vi que já estava meio esgotado aquele campeonato, mas um bom chute, enfim. De vez em quando ele dá certo, dá umas ele não fez boas. um mau jogo, não. Tava um jogo ok dele, não foi um jogo ruim. Quem mais? De novo, Tadeu aqui. Nos últimos 10 anos, o Flamengo venceu os 2 melhores times sul-americanos, o River de 2019 e o Racing ano passado. Esse ano, acredito que os rivais são os brasileiros mesmo. Então, acho que ele estava comentando, né, dessa questão do G6 aqui. Eu acho que ele superfaturou esse Racing do ano passado, hein? É que o Racing estava na lista dos melhores sul-americanos dos últimos 10 anos, não. Mas enfim, o importante ganhou também. Enfim. Já falamos aqui, um abraço só para dar um abraço para o Luiz Bar, já falamos alguma notícia sobre contratação do atacante, comentamos há pouco. Quem mais? O Adilson ali está falando do Luiz Araújo, também é um cara que tá tentando um lugar ao sol ali no time, né? Mas foi mal contra o Lanús, né? Ele foi questionado ontem, né? O Luiz Araújo, Felipe Luiz foi perguntado, né, na coletiva, né? Ele fez o gol, mas já estava meio que nos finalmente, e a coletiva foi a última pergunta lá, já estava... Não, mas ele tinha ido bem antes, aí o Felipe Luiz deu a chance de ele começar o jogo contra o Lanús e ele não fez um bom terrível. jogo. Exato. Aí ontem entrou, já fez aquele gol fácil lá, já estava meio que... mas ali já tinha virado carne assada, né? Exato. Já estava no período carne assada do jogo. Aí... Final de pelada, já pensando no churrasco depois. Só pra gente... Obrigado, pessoal. Continue comentando aí. De repente dá tempo eu voltar aqui nessa reta final de live. Temos alguns minutos aí. Deixa eu só... Beleza, voltamos. Quero ouvir vocês sobre o pronunciamento do Felipe ontem a respeito do posicionamento da situação toda envolvendo o Vinícius Júnior lá. Né? Quinta-feira estava mal-humorado lá, deu aquela declaração pela qual... Declarações, né? Tanto na TV argentina quanto depois na coletiva, declarações pelas quais ele foi muito criticado. Aí teve uma enxurrada de críticas aqui, muitos colegas nossos, inclusive aqui no UOL, né, criticando o Felipe pela forma com a qual ele se posicionou. O Felipe emitiu uma nota ainda na sexta-feira à tarde, depois que ele acordou, ele contou ontem, né, eu perguntei para ele, como é que foi essa elaboração desse posicionamento, sobre essa mudança sua de discurso, né? Ele chegou na sexta de manhã, então o time passa a madrugada voando, tal, chega, desembarca no Rio, vai para casa, pega um trânsito, dorme, quando acorda aí percebe o alvoroço todo, devido, na minha visão também, pela declaração que ele fez. E aí Danilo ligou para ele, explicou a situação, Danilo que se posiciona de forma mais ativa em relação a esse assunto, né? Paquetá também chegou a postar logo de cara uma mensagem de apoio ao Vinícius, e o Felipe, óbvio, tudo combinado com a respectiva assessoria, tanto pessoal quanto do Flamengo, fez um pronunciamento ontem para esclarecer em linhas gerais. Vou resumir aqui, porque a fala foi até um pouco mais longa que o normal sobre esse assunto, né? Reforçou que entendeu que foi mal interpretado, reforçou que apoia, sim, o Vinícius Júnior, comentou também que o termo que ele usou, de fato, não foi o mais adequado, a questão de uma situação isolada, diz ele que tem, sim, mais casos, reconheceu a existência de casos de racismo, sim, no futebol, não só, obviamente, no exterior, aqui no Brasil, inclusive, então tentou remediar e mudar um pouco o discurso para acertar bem o que, segundo ele pensa a respeito desse caso todo. Para vocês, como é que o Felipe se saiu dessa? Emenda saiu pior que o soneto? Como é que vocês enxergam o posicionamento do treinador? Precisava realmente falar de forma mais intensa e vocal, né, na coletiva sobre esse assunto? Como é que vocês viram esse conjunto da obra do episódio Felipe Luiz diante do que aconteceu com o Vinícius lá no Real Madrid e Benfica?